Olá, boa noite pessoal. Tô aqui começando mais uma live e hoje eu tenho mais um convidado especial que é a doutora Juliane Longatti. Ela é psiquiatra e nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Nos últimos dias eu tive aqui a Cristiane, psicóloga, falando um pouquinho sobre a importância da prevenção do suicídio. Tive também um bate-papo com o Dr. Leonardo Vaz de Mello, que é neurologista, que falou um pouquinho para a gente sobre as emoções. E hoje eu vou estar recebendo aqui a doutora Juliane Longatti, que é psiquiatra e vai falar um pouquinho pra gente sobre a prevenção do suicídio. Eu já estou enviando o convite aqui para ela, para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Cris. Oi, Renata. Estou enviando o convite aqui para Juliane, para a gente começar. Juliane, te enviei. Aceita aí, por favor. Olá, Olá, boa noite, Shaira. boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui comigo, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, Shaira. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Juliane. Vamos falar um pouquinho? Nós estamos aí, estava falando com o pessoal a hora que eu entrei, a gente está Setembro Amarelo, né? Estamos Isso, acompanhando aí muitos movimentos, tenho visto também muitos profissionais falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né, doutora Juliane? É um tema isso. importante, é um tema que precisa ser falado, então eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente qual a importância da gente estar falando sobre o Setembro Amarelo, a prevenção aí de combate ao suicídio. Então, é um tema muito importante mesmo. Eu acho que principalmente no contexto atual, né, que a gente está vivendo. E até coloquei mais cedo no meu Instagram, né, falando sobre é, que a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio no mundo. Então, acho que por aí já dá para a gente perceber a importância desse tema, né? Uhum. E a cada ano, né, vem crescendo mais e mais o número de tentativas de suicídio e casos de suicídio ao redor do mundo. No Brasil e no mundo inteiro, isso não é diferente. 2020, nas projeções passadas, já era um ano que ia ser um ano de muito aumento de casos de suicídio, isso sem contar com a pandemia. Agora, então, no contexto de pandemia e pós-pandemia, né, isso vai, consequentemente, aumentar mais ainda, né? Tanto que os especialistas já falam na quarta onda, que vai ser a onda das doenças mentais causadas pelos efeitos da pandemia, né? De Uhum. luto, de recessão econômica, de desemprego. E a gente sabe, né, que nos momentos mais difíceis também, né, um dos fatores de risco para o suicídio, né, são os fatores socioeconômicos, né. Então, em momentos de recessão, tende a haver um aumento dos casos de suicídio. É E um além de, É um pode dado muito triste, né, doutora Juliana, a gente pensar muito. que eu li uma pesquisa da Unicamp e mais de 70% das pessoas já pensaram em algum momento na vida em cometer suicídio. E a gente pensando nesse cenário tanto econômico, né, que a gente tem vivido aí por conta da pandemia, esse cenário mesmo que mudou a vida das pessoas, e a gente pensar que esse índice pode aumentar, é muito preocupante. Exatamente, exatamente. E assim, a gente precisa falar sobre suicídio, né? Porque sempre foi um tabu muito grande. Assim, o suicídio sempre existiu na história da humanidade, é, sempre em todas as culturas, né? Só que durante muito tempo foi visto como algo proibido, assim, de se falar, era um pecado, né? Não era visto como alguém que estivesse sofrendo, mas alguém que né, fosse ingrato ou que era um pecador.
Então, ainda hoje na sociedade, a gente tem muito receio de falar sobre suicídio, a gente tem vergonha. E com isso, as pessoas que estão sofrendo, né, e que precisam de ajuda, muitas vezes elas não procuram, porque elas têm vergonha, elas têm medo do julgamento do outro. E às vezes elas nem sabem mesmo onde procurar ajuda, né? E por isso que é importante a gente falar, né, desmistificar o suicídio, né? Por muitos anos, a gente que trabalha aí na mídia, né? Minha formação me permitiu ver isso. Por muitos anos, a mídia foi proibida de falar sobre suicídio, né? Foi proibida de comentar esse assunto como nós estamos aqui hoje. Foi proibida de compartilhar quantas pessoas suicidavam na cidade ou, né, no país. Isso era proibido, realmente era um tabu, não podia se falar. Era um Exatamente. assunto que realmente por muitos anos foi, eu não sei se o termo é tapar o sol com a peneira, né? Se a gente pode usar esse termo, mas por muitos anos realmente isso aconteceu. E hoje a gente tem muito acesso à informação. Então, eu Exato. entendo que a mídia está aí para favorecer também, né? Para ajudar as pessoas a terem conhecimento. E por que não falar do suicídio, que é um assunto tão grave quanto tantos outros que a gente fala? Com certeza, né, Shaira? Sim, é um problema de saúde pública. E essa questão da abordagem da mídia, né? Isso é muito interessante, que hoje em dia existem cartilhas de como as pessoas, né, que jornalismo, propaganda, marketing, elas podem abordar esse tema, né? Então, assim, pode divulgar, claro, mas não pode ficar fazendo notícias sensacionalistas, né? Postando foto, falando no meio com que a pessoa suicidou. Dessa forma, realmente é prejudicial, né? Sim. Tanto para uma falta de respeito, né, com quem cometeu o suicídio, mas também para a sociedade. Mas, assim, o jornalismo ele tem sim a função de informar, tem sim a função de passar os dados, né? E tem a função de educar também, né? Por isso que eu acho importante, assim, né? A gente está falando hoje sobre o suicídio de uma forma aberta, né? No sentido mesmo de educar as pessoas, de tocar quem está precisando de ajuda, né? Que procure ajuda. Então, né, de alguma forma tentar aliviar o sofrimento dessas pessoas. Uhum. E, doutora Juliane, é normal uma pessoa pensar em cometer suicídio? Então, Shaira, faz parte, né, do pensamento humano, a gente pensar sobre a nossa finitude, né, a gente pensar sobre a nossa morte, a gente pensar sobre como é o fim da vida, né? E às vezes, assim, dependendo da situação que a pessoa está passando, ela pode sim pensar em suicídio, né? Mas o que não é normal é a pessoa não conseguir enxergar outra forma de lidar com os problemas além do suicídio, né? Chegando ao ponto mesmo de fazer uma tentativa. Porque geralmente as pessoas que não conseguem enxergar outras formas de lidar com os problemas, de encarar, né, as dificuldades da vida, elas provavelmente estão sofrendo de algum transtorno mental que pode estar causando uma rigidez no pensamento delas, e aí com isso uma dificuldade delas entenderem, delas vislumbrarem outros cenários, né, que não seja o suicídio. Então, assim, a gente pensa, assim, às vezes a gente pensa, mas não é normal a gente chegar a fazer um planejamento, chegar a fazer uma tentativa, né, precisa de ajuda, né? Uma pessoa, E uma pessoa que pensa em cometer suicídio, ela necessariamente precisa ter alguma doença mental ou não? a maioria dos casos, né, mais de 90% dos casos das pessoas que cometem suicídio tem algum transtorno mental, né? Alguns estudiosos dizem que 100% das pessoas, só que você não tem como comprovar que 100% tem um transtorno mental. Mas na maioria das vezes, são transtornos mentais que não foram diagnosticados, porque a pessoa não procurou ajuda, ou não foi feito o diagnóstico, ou
foi até feito o diagnóstico, mas o tratamento não estava sendo feito de forma correta, né? E geralmente as pessoas que pensam em suicídio, elas dão sinais. E às vezes esses sinais são interpretados como chamar atenção, fazer chantagem, né? Frescura, Mas exatamente, exatamente. Também falando que as pessoas falam que cão que ladra não morde, né? Então, se a pessoa está falando que vai cometer suicídio, ela não vai de verdade, porque se ela quisesse, ela ia lá e cometia, né? Não é bem assim. Porque quem está pensando em suicídio, na verdade, a gente fala que tem uma ambivalência do pensamento, que é ela não consegue ver outra situação para outra forma de escapar daquele sofrimento, mas ao mesmo tempo ela tem um desejo em viver. Então, assim, na maioria das vezes, a pessoa antes de cometer suicídio, ela pede ajuda, né? Algumas pesquisas mostram que geralmente as pessoas que cometem suicídio, nos últimos 6 meses, foi numa consulta médica. Não necessariamente num psiquiatra, mas ela foi numa consulta médica, às vezes com outras queixas, mas na verdade ela estava ali com um sintoma depressivo, ela já estava ali com uma ideação suicida e não foi diagnosticado. Então, geralmente, as pessoas elas dão sinais e a gente tem que atentar para isso. A gente não pode negligenciar e falar que é frescura, falar que é para chamar atenção, né? Porque quem está ali pedindo ajuda, né? Quem está falando é um pedido de ajuda, né? mas tem pessoas, doutora Juliane, que pode não falar nada, não pedir ajuda. Aí tem alguns sinais dessas pessoas que são mais fechadas que a gente consegue identificar ou não? Como que é? Sim, sim. Tem pessoas que são mais fechadas, né? Geralmente homens, né? São muito. Geralmente mulher fala mais, né? Mulher pede mais ajuda, procura uma rede de apoio. Geralmente os homens são mais fechados e têm mais dificuldade em expressar sentimentos, né? E o sofrimento. Então, alguns sinais que a gente pode prestar atenção quando a pessoa não fala, né? Às vezes a pessoa começa a ficar mais isolada, ela começa a ficar mais calada, você percebe que ela está muito triste. Indiretamente ela começa a falar sobre assuntos de morte, se interessar muito por temas de suicídio, fazer pesquisas na internet. Ela pode começar a preparar coisas, né? Por exemplo, testamentos, fazer cartas, começar a, né, fazer pequenas despedidas, né? Encontrar com pessoas que gosta e ficar mencionando sobre despedidas. E também começar a buscar por objetos, né? Que possa ser uma forma, né, de atentar contra a própria vida. Então, existem alguns sinais, sim, que a gente pode perceber, né? O principal é a mudança de comportamento da pessoa, né? Então, de ficar mais isolada, de ficar mais quieta. Então, isso pode acontecer, sim. E aí, se a pessoa não manifestar que precisa de ajuda, é importante algum familiar, algum amigo se atentar para esses sinais, né, doutora Juliana? Com certeza, porque muitas vezes, né, até pela vergonha, pelo medo do julgamento, né, a pessoa ela não vai pedir ajuda. Então, é importante a escuta, né? Que a gente fala a escuta empática, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, né? Você tá ali para escutar ela, sem fazer um julgamento da situação, né? Entendendo que aquela pessoa ali, ela tá em sofrimento. Então, escutar aquela pessoa, dar um apoio para ela, e oferecer ajuda, né? Oferecer àquela pessoa um tratamento, né? Levar ela a um médico, a um psicólogo. Então, na maioria das vezes, né, a pessoa ela aceita, assim, é justamente isso que ela precisa ser escutada, né? Então, essa abordagem ela é muito efetiva para a gente prevenir o suicídio, né? A gente entender os sinais e fazer uma escuta empática. Uhum. E as pessoas que ameaçam se matar, doutora Juliana?
elas podem desistir de tirar a própria vida? Sim. Principalmente se a gente faz essa escuta empática, né? Igual eu falei, Uhum. a pessoa que tenta suicídio, ela na verdade ela tá ambivalente, né? É, na maioria das vezes elas não têm essa certeza de que elas querem morrer, né? São Uhum. lapsos ali, momentos de impulso que ela vai lá e comete suicídio. Então, se ela tem alguém que escuta ela, que acolhe o sofrimento dela e principalmente que vai ajudar ela a iniciar um tratamento médico, um tratamento psicoterápico, elas sim, elas mudam o pensamento delas, né? Então, por isso que é tão importante a gente acolher essas pessoas, né? É um mito a gente achar que quem pensou em suicídio ou quem tentou suicídio uma vez vai estar sempre assim. Não, a pessoa com o tratamento ela melhora. Mas sem o tratamento, é o principal fator de risco para uma nova tentativa é já ter tentado antes. Então, por isso que é importante, né? As pessoas que já tentaram, as pessoas que estão pensando, elas iniciarem um tratamento mesmo, porque Uhum. elas estão em risco. Tem um índice, doutora Juliane, da a faixa etária das pessoas que cometem mais suicídio, das que tentam tirar a própria vida? Sim, sim. Geralmente a gente fala que são os extremos de idade, né? Uhum. Pessoas jovens, né, adolescentes até em torno dos 30 anos, e as pessoas idosas acima de 60 anos. Os fatores, né, que levam eles a cometer suicídio são diferentes, né? Geralmente os jovens cometem mais suicídio quando estão. É... Tá dando para escutar? Tá tendo muito foguete. Tá Tá, conseguindo me escutar? eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo os fogos daqui da minha casa também. Ah, pois é. Então, os jovens geralmente eles cometem suicídio quando tem alguma dependência química, transtornos depressivos, crianças que sofreram abuso e negligência na infância e na adolescência. E os idosos, eles geralmente cometem suicídio, são aqueles idosos que já tiveram muitas perdas, né? Perda de familiares, perda do cônjuge, perda de amigos, que têm doenças crônicas, dolorosas, degenerativas, ou aqueles que acham que estão dando trabalho demais para a família. Então, esses estão em maior risco de cometer suicídio. Então, são os jovens e os mais idosos. E a gente pensa que são mais jovens, né? A gente a mentalidade, né, que as pessoas que tentam ou cometem suicídio são os mais jovens que não atingem essa classe de idade. Mas é bem errado, então, né? Sim, sim. Assim, vem crescendo o suicídio entre jovens, né? Mas em idosos também é muito importante. Uhum. Você tinha falado lá no comecinho, Juliane, sobre os transtornos mentais, né? Quais Isso. transtornos mentais fazem a pessoa ter mais, não sei se a gente pode dizer assim, ter mais predisposição a tentar cometer um suicídio? Isso. Geralmente, né, o que a gente mais vê são os transtornos depressivos, porque eles são os mais prevalentes. Mas a gente tem o transtorno bipolar também. Os pacientes que têm transtorno bipolar são, dentro das doenças psiquiátricas, são os pacientes que mais cometem suicídio. Pacientes esquizofrênicos e pacientes que têm transtorno de personalidade. Geralmente transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade borderline, que são os que mais cometem suicídio. E também os dependentes químicos, principalmente os dependentes de álcool. 10% dos dependentes químicos de álcool, né, terminam suas vidas através do suicídio. É um índice muito grande. É complicado. Quando a gente fala dos transtornos aí, não sei, a depressão. Depois que a gente começou a trabalhar a frente, que aí a gente relacionada à depressão. Alguns momentos na vida mais depressivos, e quando a gente deve procurar ajuda médica, Juliana? Tipo assim, entender que
que é eu não sei se existe isso, esclareça pra gente. Eu estou num momento um pouco mais depressivo, mas eu consigo controlar este momento. Não, eu estou com um processo depressivo muito longo que eu sozinha não consigo. Tem isso? Sim, assim, na verdade, né, momentos tristes na vida a gente sempre tem, né? Se a gente perde uma pessoa querida, se a gente não atinge algum objetivo que a gente queria na vida, né? E a tristeza faz parte da vida também. Só que não é normal uma tristeza excessiva que vai te atrapalhar nos seus relacionamentos, vai atrapalhar no trabalho, na vida acadêmica, na relação com as outras pessoas. Então, talvez isso já seja um transtorno depressivo, né? Então, toda vez que você estiver se sentindo triste, ao ponto disso estar te atrapalhando de uma forma muito ampla nas atividades diárias, é importante procurar ajuda, né? E sempre que a pessoa ela pensa, né, em suicídio de uma forma recorrente, que ela faz planos, ou que o tempo todo vem na cabeça dela de que seria melhor ela estar morta e fica imaginando né, situações em que ela poderia se colocar para que isso acontecesse, é importante ela procurar uma ajuda médica e psicológica também, né? Então seria nessa tristeza, né, que estaria atuando, né, em vários aspectos da vida, te atrapalhando em vários aspectos. Então, a partir do momento que a própria pessoa não consegue controlar essa tristeza, é o momento dela buscar ajuda profissional. Isso mesmo. E o tratamento, Juliane, hoje também tem muitos tratamentos, né? Tem a medicina Isso. convencional, tem outras formas. Hoje as pessoas buscam tratamentos naturais, outros vão pela medicina tradicional mesmo, convencional. O tratamento pode ser em conjunto, de diversas formas, ou a pessoa precisa focar em um profissional só? Como que é em relação ao tratamento para ter sucesso? Então, Shaila, assim, eu sempre digo que o tratamento, ele é uma junção de coisas, né? Não é só uma coisa, não é só o remédio, não é só outras formas de medicina, não é só a psicoterapia. Eu falo nos casos de suicídio, né? Da ideação suicida. Uhum. Porque geralmente a pessoa, quando ela está nesse estágio, ela precisa da ajuda do medicamento para ela poder melhorar o humor dela, para ela poder se estabilizar e conseguir até mesmo fazer os outros tratamentos, né? Mas quando a pessoa aceita, é ótimo que ela faça outros acompanhamentos também, né? E para mim é sempre assim fundamental o tratamento médico, o tratamento com o psicólogo, na psicoterapia e a atividade física e alimentação. São os três pilares aí do tratamento da saúde mental. E aí a pessoa também, né, pode associar isso terapias alternativas, como acupuntura, homeopatia, fitoterapia, né, para somar, né? Eu acho que quando a gente soma as coisas, né, isso ajuda muito mais a pessoa, né? Não acho que nada é superior a nada, não. E trabalhando em conjunto também, né, doutora Juliana, isso que você falou, ter aí vários profissionais, cada um na sua área, para poder ajudar, se a pessoa conseguir, seria o ideal, né? Com certeza, com certeza. Os tratamentos são longos, doutora Juliane, ou depende de cada caso, são longos? Tem pessoas que têm alta, tem pessoas que fazem tratamento pelo resto da vida, como que funciona? Tem né, as duas alternativas. Isso vai depender muito do tipo de transtorno que a pessoa está apresentando, se ela tem um transtorno depressivo, se ela tem um transtorno bipolar, se é uma esquizofrenia, a gravidade do transtorno também, e também quantos episódios de depressão ela já teve ao longo da vida.
Então, algumas pessoas, né, num primeiro episódio, elas vão fazer o tratamento, vão ficar bem e vão poder tirar a medicação, enquanto que outras pessoas, pela recorrência dos episódios ao longo da vida, é mais prudente que a gente deixe o tratamento, né, ao longo de toda a vida, sempre medindo, né, para ver, para a pessoa não ficar com excesso de medicamento, né, porque eu acho que existe um preconceito muito grande contra as medicações controladas, né, no sentido de que, mas a pessoa vai ficar dopada, a pessoa vai ficar diferente. Não é isso, né, o tratamento ele é para controlar, né, a química do cérebro que está desbalanceada, e em nenhum momento o intuito é de dopar a pessoa ou de mudar a personalidade dela, nada disso, é para que ela fique bem. E aí, à medida que ela vai evoluindo no tratamento, a gente pode reduzir as medicações, as pessoas podem ficar sem as medicações, mas isso vai depender de cada caso. E aí, uma coisa importante é que, aproveitando esse gancho, é que às vezes as pessoas elas começam um tratamento psiquiátrico e elas param no meio do caminho quando estão se sentindo bem. E aí elas recaem dos sintomas. E aí, às vezes, a gente precisa usar mais medicações, às vezes uma combinação de medicações. Enquanto se ela tivesse continuado com o tratamento, ela talvez não recairia e não precisaria de tantas medicações. Então, cada recorrência dos episódios vai ficando mais difícil o tratamento. Por isso que é importante o tratamento precoce e o tratamento feito de forma correta, né? Não suspender antes da hora, né? Não ficar se automedicando, porque também tem isso, né? Muitas pessoas se automedicam, às vezes com medicações que não são para aquele caso e acabam se prejudicando ainda mais. E aí, às vezes, o amigo toma, outra pessoa toma, e aí, toma um aqui que vai ser bom para você porque é bom para mim. É muito individualizado, né? Muito, muito, porque além de cada pessoa ter um transtorno diferente, cada pessoa tem uma resposta diferente àquela medicação. Uma medicação que foi boa para mim pode não ser boa para você, pode até piorar, né? Por isso que é importante a avaliação médica. A importância aí de buscar um profissional, né? E a Com gente certeza. tem o acesso às informações que, ao mesmo tempo que ajuda, pode atrapalhar também, né? Porque você entra aí na Com internet, certeza. acha que está fazendo aquela consulta, né? Pesquisa tudo lá, e na verdade não é nada daquilo. Então, por isso a importância de fazer a consulta com um profissional, não ficar buscando informações aleatórias. Isso mesmo. Até porque os remédios, né, existem várias combinações que podem ser feitas, existem vários efeitos colaterais também diferentes, então não significa que o que deu errado para mim vai dar errado para você, o que deu certo para uma pessoa vai dar certo para outra, né? Por isso que é importante, né? O profissional ele vai saber qual é a melhor medicação para você tomar, né? E aí o paciente, fazendo o tratamento da forma correta, ele consegue ter uma vida normal, ele consegue ter qualidade de vida. Sim, esse é o objetivo, né, do tratamento psiquiátrico, é que o paciente ele volte a ter aquela funcionalidade que ele tinha antes, né, do episódio. Então, voltar a trabalhar, voltar a estudar. E quanto mais cedo ele começa esse tratamento, maiores as chances, né, dele retomar mais rápido a produtividade dele. Uhum, é. E aí a gente falou lá no começo também, Juliana, sobre o preconceito. Muitas pessoas, infelizmente, ainda têm o preconceito de buscar ajuda médica. E aí o termo psiquiatra ainda assusta as pessoas, né? Porque às vezes a gente ouve assim, não, eu vou procurar um psiquiatra, mas eu não sou doida. Como se o psiquiatra tratasse pessoas, né, Exato. desequilibradas, pessoas. E não é isso que as pessoas precisam entender. Vocês, profissionais, existem para ajudar as pessoas nas emoções que elas não conseguem lidar. Então, não é porque é doido, não é porque você. É para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Antigamente, né, a psiquiatria ela é muito estigmatizada pelo que aconteceu no passado, né? Os manicômios, né? Como de que naquela
naquela época não existia tratamento psiquiátrico igual a gente tem hoje, com medicações de ponta, com muitos estudos, né? Nada a gente faz porque a gente acha, tudo é científico. Enfim, a gente tem uma formação longa, né, para ser psiquiatra, mas ainda hoje existe esse estigma, né, de que o psiquiatra é o médico de doido, mas o psiquiatra é quem trata ansiedade, depressão, transtorno bipolar, né, e justamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Durante anos a pessoa sofre ali com uma depressão, com uma ansiedade, vai se automedicando com remédios da farmácia, remédio que a vizinha dá, e às vezes só piorando cada vez mais esse transtorno, pelo medo mesmo de ir ao psiquiatra, né? E aí acaba, às vezes, piorando um quadro, né, que teria um tratamento simples. E aí chegando de fato aonde a gente não quer que aconteça, né? Exatamente, exatamente. O auge, o pior é tirar a própria vida. E às vezes muitas pessoas não dão tanta importância para esse preconceito mesmo que ainda existe. Mas eu tenho Sim. certeza que devagar, levando informação para as pessoas, a gente vai conseguir diminuir esses índices. Mas, Juliane, fala um pouquinho para gente. Você citou a questão da pandemia, né? Eu tive aqui batendo um papo com o Dr. Leonardo também, neurologista, ele falou um pouquinho sobre as emoções durante a pandemia. Fala você, como psiquiatra, como controlar as emoções diante desse período todo que nós estamos vivendo, até que a gente consiga buscar a ajuda de um profissional, né, até que a pessoa entenda que ela precisa buscar ajuda. Oi, Chara, desculpa, eu acho que cortou um pouquinho. Eu não Cortou? entendi Falhou? eu não ouvi essa pergunta. Eu tava falando que a gente falou lá no começo sobre a pandemia, sobre o cenário que a gente está vivendo, né? As pessoas, a questão econômica, a questão de ter ficado no isolamento. E eu tive aqui batendo um papo com o Dr. Leonardo, que é neurologista, e ele falou um pouquinho para a gente sobre as emoções nesse período aí de pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando, como tentar controlar essas emoções, qual a importância? Qual o momento de buscar a ajuda de um psiquiatra? Certo. Então, nesse momento, né, de pandemia, eu acho que a gente teve várias fases, né? Primeiro, a fase do medo, né, de ficar doente ou de perder entes queridos. E agora, atualmente, eu vejo muita gente com medo também das questões econômicas, né? Muita gente ainda tem medo de sair de casa, assim. E isso vem gerando muita ansiedade pela insegurança, né, de não saber como as coisas vão ficar, por estar muito tempo em casa, sem poder sair, sem encontrar com os amigos, e pelas dificuldades também, acho que também eu vejo muita gente preocupada também com o outro. Tipo assim, ai meu Deus, eu não tô saindo de casa, eu não tô fazendo nada, mas tem gente aglomerando na rua, e isso também já vai gerando ansiedade, né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar na gente, né? Se colocar em primeiro lugar, né? Não adianta, às vezes, a gente ficar preocupada, sofrendo pelo que a outra pessoa está fazendo, se isso não está ao nosso alcance, né? Eu não tenho controle sobre todas as pessoas que estão saindo na rua e que estão aglomerando. Então, assim, o que eu, né, posso fazer, então, no meu meio, né? Então, eu posso me proteger, eu posso proteger a minha família, eu posso não aglomerar, né? Eu posso me cuidar, usar máscara se tiver que sair na rua, higienizar as mãos. Então, se certificar de que está tomando todos os cuidados e ficar tranquilo com isso. O segundo passo, né, né? Eu sei que é muito difícil, assim, às vezes a gente fica pensando mesmo no futuro, a gente fica imaginando como vão ser as coisas, mas eu acho que a gente tentar viver, trazer nossa mente para o agora é o mais importante, né? Então, é realmente viver um dia de cada vez, né?
E às vezes os exercícios de gratidão, eles ajudam muito a gente a conectar com o presente. De agradecer o que a gente tem hoje, de agradecer a nossa saúde, de agradecer, né, que os nossos familiares estão bem, né, agradecer as coisas que são importantes pra gente. Isso é um exercício que ajuda a gente a conectar hoje. E no caso, né, das pessoas que não estiverem conseguindo controlar a ansiedade, né, e às vezes até mesmo sensações físicas, né, de coração disparando, de sudorese, dificuldade para dormir, uma preocupação muito excessiva de que parece que a cabeça não para, né, os pensamentos não param, tensão nos ombros, talvez seja a hora de procurar um médico, né, para fazer uma avaliação. E também aquelas pessoas que sentem muita tristeza ao ponto de não conseguirem fazer as atividades do dia a dia. Então, de ficar muito tempo na cama, de ter muito sono ou falta de sono, aumentou muito o apetite ou diminuiu demais o apetite. Enfim, que tiveram aí alterações que não são compatíveis com o que ela era e que têm alterado as atividades do dia a dia, né? Também acho que é o caso de procurar para fazer uma avaliação, porque pode ser um caso de depressão. E aí, doutora Juliane, a pessoa que precisa ir buscar ajuda ou para ela ou para um conhecido, fala pra gente onde que você atende, como que as pessoas conseguem marcar uma consulta. Bom, então, atualmente eu estou atendendo na Clínica Dora, né? E as pessoas podem ligar para lá para agendar a consulta. O telefone tá no meu link na bio, não vou saber de cor. Eu vou salvar esse E vídeo no IGTV, aí eu deixo marcado o seu perfil e o da Clínica Dora. Aí as pessoas entram show, lá para poder ótimo. marcar a consulta, fica mais fácil. Isso mesmo. E atualmente também eu atendo através da UFSJ, né, com os alunos da medicina nos CAPs de São João. Então, para as pessoas que precisam de um atendimento do SUS, elas podem procurar ou o posto de saúde, e aí, a partir disso, o médico vai fazer a avaliação e, se for o caso, encaminhar para os serviços de saúde mental. E nos casos de urgência, elas podem procurar o CAPS. Uhum, ótimo. Doutora Juliane, o nosso tempinho aqui está acabando. Eu quero muito agradecer você ter vindo aqui falar para as pessoas sobre esse tema tão importante. Obrigada. Eu sei que a agenda de vocês aí é uma loucura, né? O mundo tá assim, uma loucura mesmo. Obrigada por você ter tirado esse tempinho para estar aqui. E a gente está falando de um tema tão importante. Você quer deixar mais um recadinho para as pessoas? Eu quero primeiro te agradecer, Shaira, obrigada pelo convite. Espero que a gente possa fazer próximas lives, né? Que é tão Com importante a gente falar certeza. sobre saúde mental, né? Sim. E eu queria deixar um recado para quem estiver, né, sofrendo, para quem estiver, né, achando que precisa mesmo de uma avaliação de um médico, não deixe de procurar. E caso você conheça alguém querido, né, uma pessoa próxima, um amigo, um parente também que precisa de ajuda, não deixe de ajudar, de acolher, né, e de buscar ajuda médica para essa pessoa, porque o suicídio, ele tem prevenção, né? E pode ser evitado. Então, a gente tem os meios para a gente fazer isso, né? Então, esse seria o meu recado. Ah, e quem precisar pode ligar também. Visão do CVV, né? Que o número é 188 e a ligação é gratuita. Se a pessoa estiver precisando Uhum. conversar. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Com certeza quero que você volte aqui para a gente falar. A psiquiatria tem temas muito amplos, né? A gente consegue falar sobre muita coisa e eu tenho certeza que a gente pode ajudar muitas pessoas com um pouquinho que a gente trouxer aqui, né, de Com conhecimento, certeza. compartilhar um pouquinho de informação para as pessoas. Então, eu deixo aqui já o convite para uma próxima oportunidade. Você é sempre bem-vinda aqui. Sempre Muito quando obrigada. tiver um tema em auge, né? Como vocês estão na área, vocês vão saber melhor do que eu. Me chama, fala, olha, Chara, tá rolando um tema assim, eu acho legal falar, acho legal compartilhar com as pessoas. O meu canal aqui é para isso. Eu estou à disposição de vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui.
Obrigada, Chara. Um abraço. Um abraço a todos que nos acompanharam, muito obrigada. Quem chegou agora no finalzinho, nós tivemos aqui como convidada a doutora Juliane Longatti, ela é psiquiatra, e a gente falou um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é o combate ao suicídio. Para você acompanhar a live toda, ela vai ficar salva aí no meu IGTV e você pode assistir a hora que quiser. Eu vou deixar marcado também o perfil da doutora Juliane, o perfil lá da Clínica Dora, onde ela atende para quem quiser marcar uma consulta e conhecer um pouquinho o trabalho dela. A todos que me acompanharam, muito obrigada. Eu espero vocês em uma próxima live. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada, Chara. Um abraço. Beijo. Outro. Tchau.